cantar essa glória, essa beleza, essa grandeza do nosso Deus ainda. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, e Ele se revelou o mistério de sua glória. Cristo em ti se revelou. Se você pode, ó, com lindo, entregue sem adoração. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Oh, que amor, amor maior que os nossos. Cante isso com toda alegria. Nada irá nos separar. Ó, quão maravilhoso é Jesus. Ó, quão maravilhoso é esse nome. Oh, tu és Jesus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso. Oh, só tu és digno, só tu és digno. Nenhum de nós merecemos aparecer. Oh, tua é a glória, tua é a glória, Jesus. Digno tu és, digno tu és. Cantamos a ti, ó Deus. A morte venceste, o véu tu, a tumba vazia, agora está o céu te, e nós aqui também, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo. A morte não segurou o nosso Salvador. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre. Ninguém vai subir ao trono do Senhor. Ninguém substituirá o trono do nosso Deus. Ele é Senhor, dele é o reino, dele é a glória, dele é a tua vida, dele é a tua adoração. Poderoso
te adoramos. Aleluia. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia, amém. Quantos vai dar glória a Deus? Permaneça de pé, já estaremos recebendo aquele que vem em nome do Senhor ministrar a palavra ao nosso coração. Antes de nós passarmos para o pastor Sérgio, quero registrar a presença do Endo e de Davi, do Conjunto Águia de Aia, que opera conosco nesta noite, convidado pela irmã Débora, irmão Jason, também a Eduarda, que acompanha os nossos irmãos, pastor Sérgio e sua esposa. A Eduarda é da Igreja Batista, está ali acompanhando nossos irmãos. Também a Meire, do Ministério Ide e Pregai, convidada pela Juliane, ali está a nossa irmã jovem Meire. E para a nossa alegria, né? O nome de Jesus é lindo, né, irmão? Esse nome tem poder, esse nome cura. E o meu coração, quando eu cheguei aqui e vi o meu irmão ali no som, o irmão Willis, fica de pé, meu irmão, passou uma aprovação, mas graças a Deus, Jesus curou o nosso irmão, e ele está aqui. Glória ao nome do Senhor. É uma alegria rever o nosso irmão, receber todos os irmãos que foram citados, com muito bem-vindos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Também meu coração se alegra em ver a irmã Renata, estava em tratamento de um câncer, e esta semana ela recebeu a boa notícia: Jesus curou a irmã Renata. Glória a Deus. Nós temos motivos, né, de louvar, de adorar o Senhor. A minha filha foi acometida com Covid-19, febrão, 3 dias direto, mas a igreja estava orando, e Carol está aqui para a glória de Deus, né? Glória a Deus. Olha a alegria do outro. É isso aí, tem que dar glória a Deus, né? É uma bênção, né? Rafael está feliz, né, Rafael? Quase 15 dias sem casa. É uma alegria, né? Seja bem-vindo, viu? Glória ao nome do Senhor. Tudo isso é Jesus que faz. Irmão, eu sinto que Deus quer falar conosco. Deus trouxe o teu filho lá de longe, lá da Igreja Batista, é Zona Sul, lá? Osasco, né? E com certeza Deus colocou algo no seu coração para compartilhar conosco. E o pastor Sérgio falou assim: até que hora, pastor? Eu não gosto de limitar o tempo quando Deus quer falar. O tempo é a palavra. Ainda mais nesse feriado prolongado, onde as pessoas vão ficar aí pulando a noite toda. Nós ficamos aqui até 9, 9h30. Vai ser de grande valia, não vai ser, dona? Vai ser benção. Porque outrora nós estávamos pulando lá fora, mas agora o nosso coração se alegra, louvando e adorando ao Senhor. Amém? Quantos vieram ouvir a palavra? Então nós vamos estar passando a oportunidade para o pastor. No final vamos orar pelos pedidos de oração. Nossos irmãos internautas também, fica aí com a sua família. Você que está aí na sala, quem sabe trabalhando. Tem muitos irmãos trabalhando, irmãos caminhoneiros, acompanhando o culto de outras cidades. Deus quer falar nesta noite algo especial para a sua vida. Curve a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, e com a ajuda do Espírito Santo, chegamos na tua presença, alegre, Senhor, e com coração voluntário, pronto para ouvir, Senhor, a tua voz. Somos agradecidos, Senhor, pela cura dos irmãos, irmão Willis, irmão Renata, minha filha Carol, e os demais irmãos que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem cuidado. Agora fala conosco, Senhor. Usa mais uma vez o teu filho, ó Deus, que ele possa compartilhar tudo aquilo que o Senhor já tem colocado em seu coração, e que cada um de nós, Senhor, possamos receber de bom grado a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Em pé como nós estamos, recebamos aquele que vem em nome do Senhor ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. Com a palavra, pastor Sérgio.
Louvado seja Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que alegria estar aqui. É uma alegria. Eu vou ler o texto e aí eu já faço meus agradecimentos. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, fácil de achar. Gênesis capítulo 17. Versículo 10. Vamos ler 4 versículos, do 10 ao 14. Gênesis, capítulo 17, versículo do 10 ao 14. A minha versão ela é um pouco diferente, mas vai estar dizendo a mesma coisa que a tua. Amém? Se você não achou, você pode acompanhar aqui em cima. Diz assim: Este será o meu pacto que guardareis entre mim e vós, a tua descendência após de ti. Todo macho circuncidareis. E o sinal do pacto entre mim e vós será que circuncidareis a pele do vosso prepúcio. Todo macho dentre vós, por vossas gerações, circuncidará, seja o nascido na casa como o adquirido por dinheiro, qualquer estrangeiro, mesmo que não seja da tua descendência, da idade de 8 dias. Certamente o nascido em tua casa e o adquirido com teu dinheiro será circuncidado. Assim estará o meu pacto na vossa carne, por pacto eterno. 14. E o varão incircunciso, que não esteja circuncidada a pele do seu prepúcio, essa pessoa tem considerado o meu pacto como nada, será expulsa do meu povo. Amém? Pode fechar sua Bíblia e se assentar. Aleluia. Eu estou muito feliz em estar aqui. Eu fico feliz quando eu sou convidado. Mas eu sou mais feliz quando eu sou convidado de novo. Porque, né, quer dizer que não falou besteira. Isso é muito importante. Desde já agradeço o pastor pela confiança, né, ao meu amigo, irmãozão Jason. É uma alegria mesmo estar aqui. Sua esposa Débora, nos conhecemos há algum tempo, éramos pastores no litoral, e eles ficaram lá no litoral, congregaram conosco um tempo, vieram embora, e nós também fomos transferidos. Hoje pastoreamos em Osasco há alguns anos, e assim o Senhor tem nos levado, e nós vamos continuar caminhando até onde Jesus manda, amém? Uma alegria mesmo, irmãos, prazer imenso estar aqui com vocês. O Jason falou comigo algumas semanas, acho que mês passado, né? Eu falei amém, fiquei pensando. Falei, já sei o que eu vou pregar. E aí eu fiquei alimentando aquilo no meu coração. Quando foi na quinta-feira, o Senhor falou comigo, me deu essa mensagem que nós lemos aqui. O Senhor falou para mim, você vai pregar lá sábado. Falei, meu Deus, Senhor. Fiquei assustado, isso não é uma mensagem comum, principalmente para culto de jovens, ainda mais um tema como esse, a circuncisão. Mas eu pretendo ser fiel ao Senhor. Eu creio que difícil não é ministrar a palavra, difícil é ser fiel ao que Deus nos manda pregar. E essa mensagem, ela tem um contexto na pessoa, num dos heróis da fé, e um dos nomes mais conhecidos da Bíblia, que é o nome de Abraão. Filho de Terai, irmão de Naor, morava na terra de Ur dos Caldeus, e a Bíblia diz que um dia ele escuta Deus, e Deus fala para ele, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Ele obedece ao Senhor e vai embora, vai caminhando, tem todo um percurso, espera seu pai morrer, e alguns acontecimentos, que a Bíblia vai deixando claro conforme nós vamos estudando, mas o texto vai dizer que ele vai caminhando, leva consigo seu sobrinho, vai ter algumas desavenças entre os pastores de ambos, eles vão se dividir. Quando nós chegamos no capítulo 17, Deus aparece para Abraão e fala, Abraão, eu sou o El Shaddai, e a partir de agora eu quero fazer um pacto com você, Abraão. A partir de agora, a sua descendência é meu povo, eu vou ser não só o seu Deus, mas eu vou ser o Deus das suas descendências. Quem for vir após você, eu vou continuar sendo Deus.
na sua geração, todo mundo vai saber que tinha um Deus que andou contigo, mas esse Deus vai andar com o seu filho, vai andar com o seu neto, e todas as nações que for vir após de ti, essas pessoas também vão saber que eu não só fui o seu Deus, como também serei o Deus deles. Muito lindo, maravilhoso, uma mensagem dessa. Quando nós chegamos no versículo 10, Deus diz: mas ó Abraão, o pacto que eu vou fazer com você tem uma marca, e a marca é essa: você vai circuncidar todo menino macho na sua casa, seja ele estrangeiro, comprado por dinheiro, ou seja ele do sangue. Todo menino que nascer, você vai circuncidá-lo, e essa será a aliança que eu tenho com você. Essa será a aliança, essa será a marca que vocês são meu povo. O judeu entendeu isso, então todo menino judeu que foi nascendo, ele era circuncidado, arrancava-se a pele do seu prepúcio, como nós lemos, com 8 dias de vida. Não era com 8 meses, não era com 8 semanas, era com 8 dias. Isso foi acontecendo. Eles criam tudo, eles criam tanto nisso, eles criam tanto no poder da circuncisão, que foi passando de geração em geração, como Deus havia ordenado, e eles não quebravam isso. Por isso que a igreja no primeiro século, no surgimento da igreja no primeiro século, uma das maiores resistências que a igreja começou a enfrentar, além dos gnósticos, era o povo da circuncisão. O apóstolo Paulo chama ele do povo da circuncisão. Eram os judaizantes, eram os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, mas mesmo se convertendo ao cristianismo, eles ainda queriam carregar a marca da circuncisão. As pessoas que começaram a aceitar Jesus, seja eles gregos, seja eles romanos, aqueles que se convertiam, eles queriam vir para Jesus, e os judeus falavam: não, 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 não. Esse povo precisa ser circuncidado, porque essa é a marca que eles fazem parte de Deus. A marca que eles fazem parte de Deus é a circuncisão. Então não adianta eles aceitarem a Jesus, eles precisam ser circuncidados, senão eles não fazem parte do povo de Deus. O apóstolo Paulo começa a enfrentar esse problema, como ele que foi conhecido como o apóstolo dos gentios, pregando para uma outra geração. Não só ele, Pedro também prega, mas ele foca em cima daqueles que não eram judeus. Começa a pregar, ele vai para o concílio, Atos 15, ao concílio em Jerusalém, e o apóstolo Paulo começa a ensinar, mas quando chega em Romanos, ele faz uma declaração conflitante para os judeus, libertadora para os não judeus, e teologicamente uma bomba que ele explodiu. Romanos capítulo 2, versículo 29, ele vai dizer: olha, a circuncisão verdadeira não é a da letra, mas é a do Espírito. Ele diz: a circuncisão verdadeira é a do coração. É o coração que vai ser circuncidado. Ele diz: não é a da letra, mas é do Espírito Santo. Ele diz: não é aquela diante dos homens, mas é aquela diante de Deus. Os judeus não entenderam. Os gentios se alegraram. E hoje eu estou aqui falando com vocês sobre esse texto. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? O apóstolo Paulo estava dizendo: a marca que vocês têm no físico não é a maior identidade que vocês têm, que vocês são povo de Deus. A maior identidade que vocês têm, que são povo de Deus, é a circuncisão do coração. Ele está dizendo não a da letra, ele está dizendo não da religiosidade de vocês, não daquela que a religião ensinou vocês, mas daquela que o Espírito Santo começou a forjar dentro de vocês. A circuncisão verdadeira, a marca verdadeira, a identidade verdadeira, não é aquela que é no físico, é aquela que é dentro do coração. Não é aquela que os homens podem ver, estou parafraseando aqui, mas aquela que o Senhor começou a moldar em nós. Aí quando eu estava pensando nesse texto, o Senhor falou comigo em João capítulo 3. Nicodemos vai falar com Jesus e fala: Senhor, Jesus vira para Nicodemos e fala: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ele falou: Senhor, como eu posso nascer de novo? Vou voltar a ficar pequeno, vou voltar para a barriga da minha mãe? Ele falou: não me surpreende que você não entenda do que eu estou falando. Mas olha, da mesma forma que o vento vem, se escuta o barulho, mas não sabe para onde vai, assim também
é aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo? A marca de quem é nascido pelo Espírito é quando ele começa, a marca de quem nasceu de novo é quando ele começa a ser guiado pelo Espírito. A marca da circuncisão verdadeira na minha vida e na tua vida é quando nós somos guiados pelo Espírito, é quando nós cantamos guiados pelo Espírito, é quando nós caminhamos pelo Espírito, é quando tudo aquilo que nós estamos fazendo baseado no Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo, não é da letra, mas é do Espírito Santo. Ele está dizendo, eu e você não vamos ter a identidade de Cristo, a identidade do povo de Deus, a identidade que fazemos parte de uma geração santa e eleita, não, mas é quando nós caminhamos pelo Espírito, falamos pelo Espírito, olhamos pelo Espírito, paramos para ouvir pelo Espírito. Essa é a nossa identidade, aleluias. Ele continua, ele diz, não a da carne que o homem vê, mas aquela que Deus vê. Ele está dizendo, a marca da nossa identidade não é quando o homem compreende, mas é quando não tem homem vendo, aí marca a nossa identidade. A nossa identidade é revelada não quando os homens estão nos olhando, mas é quando não tem ninguém me olhando. É fácil eu ter uma identidade aqui, diante de obreiros, diante de pastores, diante de homens e mulheres de Deus, diante de uma juventude tão linda, cheia de Deus. É fácil eu ter uma identidade de Deus aqui, mas e quando eu não estou aqui? E quando os homens da religião não estão me observando? Aí sim, vão ver a minha identidade. Uma das coisas que o inimigo tem tentado, invadido nesses dias, é a identidade. Para o judeu, a circuncisão era a identidade que ele pertencia a Deus. Para o judeu, a circuncisão era a marca que ele servia a Deus, era a identidade dele. Ele mostrava que ele tinha Deus, ele mostrava que ele pertencia a Deus, quando ele dizia, eu sou circuncidado. É por isso que 1 Samuel 17, quando Davi chega na guerra e escuta Golias dizendo, a primeira coisa que ele diz é, quem é esse incircunciso aí? Ele está dizendo, esse cara não pertence a Deus. Eu sou circuncidado, eu pertenço a Deus, então Deus é comigo. Ele está dizendo assim, a circuncisão é a marca, é a identidade que nós temos diante de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para perguntar, qual é a sua identidade? Nos últimos dias, meu irmão, o inimigo, nos últimos dias não, desde sempre, um dos maiores ataques do diabo foi na identidade. Daniel capítulo 1 diz que quando eles chegam na Babilônia, chega Daniel, chega Ananias, Misael e Azarias. Eles estão na Babilônia e quando eles chegam lá, os babilônios viram para eles e dizem, nós vamos mudar o nome de vocês. Só que tem uma coisa, todo judeu valorizava o nome. O nome de Daniel, o nome de Ananias, de Misael e de Azarias estava glorificando, dizendo, Deus é salvação, Deus é juiz. Quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles fazem é, Daniel não vai mais se chamar Daniel, vai se chamar Beltesazar. Ananias, Misael e Azarias não vai mais se chamar assim, vão se chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Era nome de deuses pagãos, era nome de deuses da Babilônia. O que eles estavam fazendo? Tirando a identidade. O ataque na identidade tem sido severo nesses dias. Um dia parei no drive de um fast food, e eu parei e eu falei, a mulher, pois não senhor, eu olhei para ela e falei, já aceitou Jesus? Aí ela riu, eu ri também, ela, e ela falou, sou ateia, jovem. Falei, oxe, de onde tu tirou isso? E ela falou assim para mim, não, eu fui da igreja há 22 anos, eu ia na igreja evangélica 22 anos, mas agora entrei na faculdade, e aí eu descobri que Deus não existe. Falei, quantos anos você tem? Ela falou, 23, 1 ano de faculdade. Ela disse, Deus não existe, porque algum professor ateu conseguiu arrancar dela, sabe o quê? A identidade.
Não interessa quem chega aqui, se virar para mim e falar assim, você é o Eduardo, eu vou falar, não, eu sou o Sérgio. Não, tu tem cara de Ricardo. Não, posso ter cara de Ricardo, mas antes de Cristo, depois de Cristo. Agora é antes da era moderna, depois da era moderna. Eles estão querendo tirar colocando o pronome neutro. Não existe mais ele, ela, não existe mais todos. Agora é todos. O que é isso? Estão querendo arrancar uma identidade. Mas eu venho nessa noite com ousadia e convidar a você que em nome de Jesus você se levante na sua escola, na sua faculdade, no seu cursinho, na sua casa, como homens e mulheres de Deus, que não vão perder a sua identidade, aleluias. Ei, meu irmão, não perca a sua identidade por nada. Independente aonde você andar, independente aonde você caminhar, independente aonde você frequentar, continue caminhando dentro daquilo que você conheceu de Deus. Identidade, ela fala duas coisas poderosas. Primeiro, revela a minha personalidade, quem eu sou. Quem é você? Quem é você em Jesus? Qual foi a frase que começou a surgir nos últimos tempos? O problema do jovem é que o jovem é mais fraco. Isso é distorcer uma identidade, porque a Bíblia diz, jovens, sois fortes. E outra, já venceste o maligno. Não é vai vencer. Não é você tem que ralar, não, você já venceu. A única coisa que precisa entender é o que é a identidade que se tem. Irmão, isso é tão poderoso. Se você conseguir compreender o que eu estou falando para você. Segunda coisa, a identidade, ela fala da onde você veio. A sua identidade aponta, sabe o que? Para a sua árvore genealógica. Está falando assim, você tem um pai. No meu RG está assim, Sérgio Ricardo Barros Silva, filho de Sandra Menezes Barros Silva. Sérgio Ricardo da Silva está dizendo o nome do meu pai e o nome da minha mãe. Quando você tem identidade em Deus, você sabe que você é filho dele, ninguém vai roubar isso de você. Sabe qual é o problema? Está cheio de órfão espiritual dentro da igreja. Por quê? Porque o inimigo está conseguindo tirar de você a sua identidade. Porque quando eu entendo que eu sou filho de Deus, ainda que eu me sinta sozinho no meio dos homens, eu continuo entendendo que eu não sou órfão, eu tenho um pai e ninguém vai roubar isso de mim, aleluias. A sua identidade precisa ser resgatada. Mas eu preciso apontar para onde eu quero, onde eu li. Gênesis 17. Gênesis 17 vai falar sobre o pacto que Deus fez com Abraão. E o pacto que Deus fez com Abraão tinha que ter a circuncisão. E a circuncisão me ensina 3 coisas. Estou sentindo que vocês estão meio tímidos. Ou talvez é o calor. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ensina 3 coisas a circuncisão. Quando Deus vira para Abraão, a ordem é específica. Você vai pegar todo menino, você vai arrancar o seu prepúcio, com 8 dias de vida. A primeira verdade que a circuncisão nos revela é que para que a gente tenha a marca, para que a gente tenha a identidade, que é a circuncisão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A primeira verdade que você precisa sair daqui entendendo nessa noite é que para isso acontecer, alguém precisa tocar na sua intimidade. Eu creio que eu não preciso ficar aqui explicando aquilo que é espiritual. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, Deus está querendo tocar na tua intimidade. A primeira verdade da circuncisão é que era tocado na intimidade. Era uma área que ninguém podia tocar, ninguém podia chegar, ninguém podia ver. Mas Deus estava falando assim, ó, é o seguinte, a marca da circuncisão precisa ser tocada na intimidade. Sabe qual é o problema? O problema é que tem muita gente aqui com uma cara muito linda, cheia de sorriso. Nós estamos cantando de uma forma muito linda e maravilhosa. Mas sabe qual é o problema? O problema é que tem gente que não permite que Deus toque na sua intimidade. Eu vim aqui liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Enquanto Deus não tocar na tua intimidade, você jamais vai ser circuncidado no seu coração.
Enquanto Deus não tocar na tua intimidade, jamais você vai receber uma marca verdadeira da circuncisão do seu coração. É necessário Deus tocar na sua intimidade. Pastor, o que é intimidade? É aquela que nós temos vergonha de mostrar para qualquer pessoa, porque se trata daquilo que é íntimo. A primeira verdade da circuncisão é: a intimidade precisa ser tocada, a intimidade precisa ser violada. E tem gente aqui que não está conseguindo desenvolver a sua vida espiritual. Por quê? Porque ele não está permitindo que alguém toque na intimidade, porque ele tem vergonha do que aconteceu, porque ele tem vergonha do que viveu, porque ele tem vergonha do que passou. Mas nessa noite Deus está falando com alguém: ele precisa tocar na tua intimidade. Aleluias! Ah, meu irmão, isso aqui não está falando da sua intimidade com Deus, não. Isso aqui está falando de uma intimidade que você tem com você. Isso aqui está falando de coisas que você viveu, de coisa que você experimentou, de coisa que você... E você está falando: eu não posso falar isso para ninguém, ninguém pode descobrir. Mas Deus me trouxe nessa noite com uma palavra profética e te dizer: enquanto você não permitir alguém tocar na intimidade, você não tem a circuncisão do coração. Eu sinto te falar, mas tem coisa na nossa vida que dá uma vergonha. Existem áreas na nossa vida que a gente tem vergonha do que fez. Existem áreas da nossa vida que nós temos vergonha do que passamos. A gente não fala para ninguém. A gente tranca. E a gente vai se acostumando a viver com aquilo. Mas você vai perceber que você caminha, mas de repente parece que não sai do lugar. Sabe por quê? Porque existe uma área que ainda não foi tocada. E a ordem de Deus para Abraão é clara. É o seguinte: quem se recusar a participar da circuncisão não tem parte com o meu povo, não tem parte comigo, é excluído do meio do meu povo. Sabe o que Deus está dizendo? Por mais que as pessoas entendam ou não, é necessário eu tocar na intimidade, para que de fato revele a identidade que ele tem, para que de fato ele consiga provar a identidade que ele tem, para que de fato ele consiga provar quem verdadeiramente ele é. Então vim nessa noite para te dizer: permita que Deus toque na sua intimidade. Existem pessoas, meus irmãos, eu como pastor a gente tem gabinete, a gente escuta coisa, a gente fala coisa. Esse tempo atrás eu passei por algo tão constrangedor, não sei por que eu vou falar isso. Eu passei por algo tão constrangedor para mim, que não era para mim tão constrangedor, mas eu morria de vergonha. Aconteceu uma situação que eu me senti, nem sei como eu me senti, por causa de outra pessoa. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em chorar, em ficar triste. Eu tenho dificuldade com isso. É mais fácil eu ficar bravo do que eu ficar triste. A tristeza é uma coisa que eu não tenho muita intimidade com ela, não. Isso me deixou tão triste, que durante 3 dias eu chorava. Ninguém sabia, claro. Minha mulher dormia, eu falava: agora é hora de chorar. Ia tomar banho e falava: agora é hora de chorar. Se alguém comentasse alguma coisa que me fizesse lembrar, o choro já vinha na garganta. Minha mulher falava: você não está legal, o que foi? Eu nada. Ela: você não está legal, o que foi? Eu falei: não quero falar, deixa eu quieto. E ela começou a ficar perturbada em casa, e ela falou: você tem que me falar o que você está acontecendo. Eu falei: não é nada, não quero falar o que eu estou sentindo. Um dia acabou o culto, eu levei uma moça em casa, essa moça aí, aquela ali, ó, levei ela em casa e comecei a voltar no caminho. Aí minha esposa falou: amor, você precisa falar o que está acontecendo. E eu falei: eu não tenho coragem. Tirei o meu celular e mostrei a foto para ela. Aí ela olhou para mim, e quando ela olhou para mim, eu já comecei a chorar. Chorar. E ela falou: calma. Eu falei: eu estou me sentindo ridículo. Eu estou me sentindo envergonhado por eu estar sentindo o que eu estou sentindo por causa disso, que é tão insignificante. Por isso que eu não falei nada, porque eu estava morrendo de vergonha. Por isso que eu só não estou conseguindo nem te falar. Por isso que eu te mostrei a foto. Ela falou: calma, eu te entendo. Eu chorei. Parei o carro na porta da casa que uma irmã tinha convidado para jantar. E eu não dispenso, nunca a janta. Aí eu falei: mas antes de eu entrar, eu preciso acabar de chorar.
Entrei no carro, falei, espera um pouco. Comecei, chorei. Limpei a baba, falei, agora vamos jantar. Porque nada tira minha fome também. Ah, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você não entendeu, eu vou desenhar aqui para você. A minha intimidade precisava ser violada, ela precisava ser exposta. E deixa eu te dizer, eu estava indo para o culto, eu tinha pregado no culto, o povo, glória a Deus, aleluia, mas aqui dentro tinha algo que não estava conseguindo fluir. Foram dias que eu tive dificuldade de orar, eu não consegui orar. Foram dias que eu não estava conseguindo ter comunhão com o Senhor. Foram dias que eu tive que fazer o que eu fui fazer no automático. Porque a gente sabe fazer no automático, gente. A gente sabe preparar sermão. Deixa eu te dizer, e eu fui pregar, o povo ouviu a palavra, glória a Deus, aleluia. Final do culto, pastor, glória a Deus, a palavra falou comigo, eu, glória a Deus, mas aqui dentro não tinha nada. Não tinha nada por quê? Porque eu estava com um problema aqui dentro. E sabe o que aconteceu? Eu não tinha coragem de falar para ninguém. Porque eu me senti extremamente envergonhada. No dia que eu falei com ela, naquele domingo à noite, chorei tudo que eu tinha para chorar. Meu irmão, até o meu rango depois que eu fui comer na casa da irmã foi melhor. Gente, Deus está falando com gente, eu gosto porque fica todo mundo com cara de paisagem, mas eu estou falando com gente aqui, a sua vida não vai conseguir caminhar, a sua identidade não vai ser destravada, o seu ministério não vai romper, enquanto você não permitir que Deus toque na sua intimidade. Existe a segunda verdade da circuncisão, qual é? Ela é dolorosa. O prepúcio era arrancado com uma pedra afiada. Primeira verdade é que ele tocava na intimidade. O segundo, que ainda que tocando na intimidade, ela era de extrema dor. Você precisa sair daqui entendendo que vai ser necessário passar por esse processo. Você precisa sair daqui entendendo que vai ser preciso. Porque às vezes a gente vai fazendo, a gente vai subindo, a gente vai cantando, a gente vai pregando, Deus vai usando, mas a gente não consegue abrir para ninguém, porque às vezes a gente está tão preocupado com a nossa reputação, o que vão pensar de mim, o que não vou pensar. Deixa eu te dizer, permita Deus tocar na tua intimidade e aguenta a dor, porque ela é passageira e vai gerar em você uma identidade. Terceira verdade da circuncisão, estou caminhando. Era com quantos dias? Não era com 8 semanas de vida. Era com 8 dias. O menino mal saiu da barriga da mãe. Mal deu tempo de lavar. Deus falou, com 8 dias, circuncida ele. Sabe o que Deus está falando com a gente? Para Deus tocar na nossa intimidade, para a gente superar a dor. Sabe o que Deus está dizendo? Não pode durar muito tempo, não pode demorar muito, tem que ser rápido. 8 dias. Sabe qual é o problema? A gente demora demais para deixar Deus tocar na nossa intimidade. E quanto mais tempo passa, mais difícil se torna. A ordem de Deus é com 8 dias. Imagina se a mãe não tinha dó. Imagina como que não ficava o coração da mãe, principalmente da mãe. Mas sabe qual foi a ordem de Deus? Com 8 dias você vai circuncidar um menino. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Abra o teu coração para o teu pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. Abre o teu coração para alguém muito de confiança. Permita que Deus toque na tua intimidade. O problema é que nós vamos deixando passar. Nós vamos deixando o tempo voar. E quanto mais tempo vai passando, mais difícil se torna a gente deixar alguém tocar na nossa intimidade. A nossa intimidade, meu irmão, se ela precisa ser tocada por Deus, se ela precisa ser encostada por Deus, se nós precisamos passar por esse processo em Deus, o quanto antes passarmos será melhor. O quanto antes passarmos será melhor. O quanto
antes Deus tocar, vai ser melhor. Tem gente aqui que está sobrevivendo há muito tempo, está empurrando com a barriga, mas não está entendendo, está fazendo. A Bíblia diz do livro de Coríntios. Gente. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz, para que vocês não sejam como Moisés, que a luz do seu rosto já tinha ido embora há muito tempo, mas ele não tirava o véu para o povo não ver que a luz foi embora. O problema é que a gente está com o véu na cara, para todo mundo achar que existe uma luz aqui dentro, mas essa luz já foi embora faz tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Não sei se era para isso que você estava esperando, mas eu não sou um evangelista. Glorifica a Deus pela vida deles. Não sou, eu sou pastor. Como pastor, eu sei como que é a vida de um pastor. Eu sei a responsabilidade que você tem com aquele que ouve. Então deixa eu te dizer, eu prefiro que você saia daqui chorando, mas volte amanhã curado, do que você vá embora daqui sorrindo e continue carregando a falta da circuncisão do teu coração. Ei, meu irmão, essa noite Deus está marcando para te dizer, Ele quer gerar em você uma identidade, Ele quer transformar você, o seu povo, Ele quer fazer você participante do teu reino, mas para isso é necessário primeiro Deus tocar na tua intimidade, é necessário a gente abrir. É necessário alguém ver. Você sabe o que me deixa mais maluco, o profeta? É porque a circuncisão você não se faz sozinho. Sabe o que está matando a nossa geração? Eu estou falando a nossa, irmãos, porque eu sou de um tempo, eu sou desse tempo. Eu sou de um tempo, pastor, que quando nós tínhamos um problema, eu sou da Assembleia de Deus, no culto de ceia a gente vinha para frente. Eu sou do tempo que eu era da Assembleia de Deus, gente. Eu sou do tempo que no culto de ceia a gente vinha para frente. E a gente mostrava a intimidade. A gente era curado. Sabe qual é o problema da nossa geração? A nossa geração está querendo fazer circuncisão sozinha. E você não faz a sua própria circuncisão, alguém faz em você. A autoridade que está sobre a sua vida é Ele que faz a circuncisão, no caso era o pai. Depois o sacerdote. Deixa eu dizer algo para você, meu filho, por mais doloroso e mais vergonhoso que seja, Deus está querendo marcar essa noite para trazer você cura, identidade e uma marca do povo de Deus. Não seja como Moisés, que continuou com um véu na cara para que ninguém visse que a sua glória foi embora. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Nós estamos caminhando com um véu para que ninguém veja que a luz foi embora faz tempo. Nós temos que andar sem véu na cara. Porque se tiver luz o povo vê, mas se não vê o povo vê também. Deixa eu te dizer, o Senhor está querendo que a luz de Deus brilhe em nós, resplandeça em nós, a glória de Cristo venha resplandecer na minha vida e na tua vida. Mas para isso acontecer nós precisamos fazer parte do seu povo. Eu vim nessa noite para te dizer, não permita que nada e nem ninguém tire de você. Nada nem ninguém tire de você a marca que você pertence a um povo. Nós somos a geração eleita e o sacerdócio real. Eu quero te convidar, meu irmão, a tirar o véu da cara e ir aonde você tem que ir, para que as pessoas reconheçam que você existe uma identidade, para que você brilhe algo diferente, para que as pessoas provem algo de Deus na tua vida. Mas para isso acontecer, não demora. Com 8 dias de vida precisa circuncidar o menino. Eu sofri 3 dias, chorei 3 dias, porque eu não queria falar daquilo que estava na minha intimidade. 3 dias que eu chorei, 3 dias que eu tive dificuldade de orar, 3 dias que eu comecei a ficar vazio, 3 dias que eu não conseguia ouvir Deus, 3 dias que eu não conseguia sentir a presença de Deus, porque eu não queria que ninguém tocasse. Deixa alguém tocar. Deixa o teu sacerdote tocar. Deixa o teu pastor tocar. Abra o teu coração. Deixa eu dizer algo para você.
Aonde no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, a Bíblia fala que Moisés estava sem luz no rosto? Aonde? Aonde nos 5 primeiros livros da Bíblia, 167 capítulos, se não me falha a memória, aonde a Bíblia diz que Moisés já tinha perdido o brilho e ele estava com o véu para o povo não ver que o brilho foi embora? Aonde? Não tem. Aí vem Paulo, 2000 anos e pouco depois de Moisés, e traz essa revelação. Quem falou para Paulo? Quem falou para Paulo isso? Deus revelou isso para Paulo. Porque 2 Pedro 1:20 diz que nenhuma palavra dessa profecia veio de inspiração humana, mas foi o Espírito Santo de Deus que revelou para homens santos. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Ninguém falou no Antigo Testamento disso. Vem Deus e revela isso para Paulo, e Paulo fala para a gente. Pastor, não entendi nada que você quis dizer. No Antigo Testamento ninguém sabia, mas Deus sabia que Moisés estava sem luz na cara. No Antigo Testamento ninguém sabia, mas Deus sabia que Moisés estava sem luz no rosto. No Antigo Testamento todo mundo achou que ele continuava com o véu no rosto, porque ele ainda tinha luz. Ninguém falou nada, mas quando chegou no Novo Testamento, Deus falou para ele: deixa eu te dizer, Moisés já estava um tempo sem a luz no rosto, mas ele continuou com o véu na cara. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus sabe quem é você, Deus sabe o que existe dentro de você, ainda que ninguém saiba o que está acontecendo, vendo, passando. Ninguém sabe, Deus sabe. E o Senhor marcou essa noite para curar a minha vida e a tua vida. O Senhor marcou essa noite, meu irmão, para que a sua intimidade seja tocada. Para que você supere um momento de dor. Que você não demore para fazer isso, 8 dias. Mas para que você tenha uma identidade, uma marca. E todo mundo venha saber que essa marca é: você pertence a Deus. Você pertence ao Senhor. Aí o que é mais importante disso tudo? O mais importante disso tudo é você entender a quem você pertence. Você entender a identidade que existe em você. Por quê? Porque daí ninguém mais vai arrancar isso de você. Você vai estar na escola, ninguém tira a identidade de você. Lá vai estar cheio de ateu. Lá vai estar cheio de homossexualidade. Lá vai estar cheio de gente que ainda não sabe o que é. Porque agora tem isso, você não sabe o que é, nunca vi isso. Tem gente com 20 anos, o que você é? Eu não sei se eu sou homem, eu não sei se eu sou mulher, e eu também não sei se eu podia estar falando isso aqui, mas agora eu já falei. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós temos uma marca, Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Eu vim nessa noite a te desafiar a encontrar a identidade que Deus entregou sobre você na sua paternidade, e você caminha entendendo quem você é, não negociando os seus princípios, não negociando a verdade de Deus, não negociando a palavra do Senhor. Vamos continuar. Podem tirar sarro, pode dar risada, pode fazer o que for, mas nós vamos continuar como homens e mulheres que têm identidade e que não negocia a verdade de Deus. Aleluias. Ei, meu irmão, todo mundo já passou pela escola, e tem gente que está na escola ainda. O meu maior terror era quando chegava no começo do ano, que a professora lia o nome inteiro. Acontece isso ainda hoje? Será? Acontece? Acontece. A professora falava Sérgio Ricardo, e eu falava não. Ela Barros Silva, e toda a sala ficava: o Barrão, ó o Barroso, ó o Barrão. Ô Barrão. Hoje eu não estou nem aí. Irmão, mas para uma criança de 9 anos... Quantos já não ficavam? Eu falava: agora é a minha vez de prestar atenção no sobrenome do outro. Não vou ficar por baixo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que eu era terrível cuidar das professoras. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não entendi, pastor, por que você está falando isso aí? Eu estou falando que por mais que eu tinha vergonha, que não queria que a professora falasse do meu nome, porque eu não entendia. Escuta isso aqui. A vergonha, escuta, a vergonha do meu nome só existia, sabe por quê? Porque eu era imaturo.
Eu só tinha vergonha da professora falar Sérgio Ricardo Barros Silva. Por quê? Porque eu não tinha maturidade para entender que esse era o meu nome e não deveria me causar vergonha. Não entendi. Talvez faltou maturidade e por isso você se escondeu muitas vezes na hora do confronto na escola. Mas nessa noite eu profetizo maturidade na tua vida. E você não vai mais ter vergonha de quem você é. Você não vai ter vergonha dos seus princípios. Você não vai ter vergonha. Estava lendo um livro de um homem chamado Gideon Alencar. E ele falou que quando ele estava fazendo um mestrado, no mestrado dele da faculdade, o professor falou assim: tu és aquele que acredita que você veio de Deus? Ele virou para o professor e falou: e tu é daquele que acredita que veio da macacada? Aí o professor olhou para ele, falou: esse cara é louco, não vou me mexer com ele não. Meu irmão, não negocie quem você é. Eu vim nessa noite para despertar isso no teu coração. Não perca a identidade de quem você é. Mas você não sabe como que era na minha escola. Tem problema não, mas eu sei que aquele que começou é fiel para terminar. Eu sei que a glória de Deus está sobre a nossa vida. Eu sei que segundo a palavra de Deus, a excelência do poder é depositada dentro de um vaso de barro que somos nós, para que a glória seja dele e não nossa. Aleluias. Deixa eu te dizer uma coisa: não perca a identidade que existe dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Eu quero orar por você. Posso orar, pastor? Fica de pé que eu quero orar por você. Meu irmão, essa noite Deus marcou para curar. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai curar só jovem não, tá? Porque existem pessoas mais velhas que tiveram problemas no passado. Existem pessoas que teve problemas familiares, tem dificuldade em perdoar. Existem pessoas que foram abusadas. Isso gerou uma barreira tão grande dentro dela. Escuta isso aqui que Deus está falando com alguém aqui. E ela não consegue liberar perdão de jeito nenhum. Não sei se foi o pai, não sei se foi o tio, mas deixa eu te dizer, Deus marcou essa noite para tocar na tua intimidade. Deus marcou essa noite para tocar na tua intimidade. Você vai embora daqui curado hoje. Ei, meu irmão, Deus marcou essa noite. Eu falo isso aqui com temor e tremor diante de Deus. Deus não vai permitir. Escuta, Deus não vai permitir que essa tragédia de anos atrás venha impedir uma marca de Deus em você. O Senhor vai tocar na tua intimidade hoje, vai liberar perdão e vai começar a fluir de Deus em você. Aleluias. Aleluias. Que essa noite haja um derramamento de Deus em nós. Que essa noite haja um derramamento de um bálsamo do Senhor em nós. Eu preciso que você me olhe aqui, que eu já vou orar. O pastor falou até 9h30. Eu estou dando 9 minutos. Escuta aqui. A Bíblia narra a história do filho de Saul, Mefibosete, que ele caiu com 5 anos, quebrou as pernas, e ele foi levado para Lodebar. Lodebar quer dizer lugar sem pasto. Lodebar era uma cidadezinha não relevante. Escuta isso aqui. Ele foi para Lodebar, lugar sem pasto. Só que Mefibosete, ele era filho de rei. Quando ele quebrou as pernas, tinha 5 anos.
já entendia, já sabia o poder da cadeira, já sabia o poder do cetro, já sabia o que era viver dentro de um palácio. Escuta isso, gente. Aramaias. Escuta. Com 5 anos quebra a perna, já entendido, vai para Lodebar, lugar sem pasto. Lugar sem pasto é lugar sem comida. Era uma cidadezinha pobre, mas a cidade de Lodebar, ela ficava onde? Em Gileade. Pastor, e daí? Gileade era a terra dos bálsamos medicinais. Por que Deus permitiu Mefibosete ir para lá? Porque Mefibosete não precisava de comida, Mefibosete precisava de cura, e é por isso que ele foi para Lodebar, porque Lodebar não tinha comida, mas tinha óleo que curava. Aramaias. Você não entendeu? Vou explicar. Eu estou falando isso porque nesse momento você não precisa de fogo, nesse momento você precisa de cura. O Senhor marcou essa noite para curar você. O Senhor o Senhor vai curar você de dentro para fora. Antes de você sorrir aqui, você vai sorrir aqui, porque a Bíblia diz: um coração alegre formoseia o rosto. Não é o rosto que alegra o coração, é o coração que dá beleza ao rosto. O Senhor vai curar você. Ele vai curar você. Eu profetizo que um bálsamo comece a passear no nosso coração. Eu quero te desafiar a fechar os seus olhos nessa hora e começar a falar para Deus das suas vergonhas, a falar para Deus das suas intimidades, a falar para Deus aquilo que tem aí dentro. Ninguém sabe, ninguém sabe. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoado logo que te vi, Jesus. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. E à medida em que esse vaso é quebrado, aos pés do meu o Senhor vai curando, amado. o Senhor vai tocando. O Senhor, amaias tu bicancho, que a mão do Senhor toque no teu coração, no íntimo da tua alma. Aos teus pés do meu amado. Aleluias, aleluias. Você precisa sair daqui curado hoje. Oramaias tu biquece rai. Talvez você foi largada, está com dificuldade de perdoar, não está entendendo o que aconteceu.